sejam muito bem-vindos ao módulo 1 do curso Paz na Prevenção. Eu sou Claudemir dos Santos e estarei com você neste módulo que tratará sobre o que os pais precisam saber sobre drogas. Nesta aula aprenderemos sobre alguns conceitos importantes sobre drogas e ao final você poderá responder as seguintes perguntas: o que é droga e quais são os seus tipos? Vamos lá? Você sabe o que é droga? É uma substância não produzida pelo organismo que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Estas substâncias também são chamadas como drogas psicoativas ou psicotrópicas. Vamos destacar alguns pontos para entender melhor. Substância não produzida pelo organismo que altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Agora, tendo essa definição em mente, responda a seguinte pergunta: você usa ou já usou drogas? Você usa alguma substância não produzida pelo organismo e que altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência? Se você consome café, cigarro, bebida alcoólica, energético e ou qualquer tipo de medicamento, então você usa drogas. Está surpreso? Se pensarmos na definição das drogas psicoativas, o café, o cigarro, as bebidas alcoólicas, os energéticos e qualquer tipo de medicamento são substâncias não produzidas pelo organismo que alteram a função cerebral e temporariamente mudam a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Resumindo, todas essas substâncias são consideradas drogas. Porém, são drogas com venda regulamentada. São as chamadas drogas lícitas ou legalizadas. Na verdade, essas substâncias estão presentes em nosso dia a dia. Fazem parte dos hábitos de consumo das pessoas. Elas estão presentes em festas, nas rodas de conversa, em eventos e até mesmo em tratamentos médicos. Por isso, muitas pessoas não consideram essas substâncias como drogas, pois são amplamente aceitas em nossa sociedade. Mas se você realmente quer ajudar seus filhos a se manterem livres das drogas, precisa entender que as substâncias que causam mais danos à sociedade são as drogas legalizadas. Além do fato de que normalmente elas são as portas de entrada para o consumo de outras drogas. No Brasil, de acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas de 2012, realizado pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp, cerca de 50% da população adulta bebe, o que representa aproximadamente 67 milhões de pessoas, sendo que 17%, cerca de 11 milhões de pessoas, são abusadores e ou dependentes de álcool. É muita gente. Cerca de 200 mil pessoas morrem anualmente no Brasil por doenças relacionadas ao uso do cigarro. De acordo com um estudo da Unifesp, estima-se que aproximadamente 70 milhões de pessoas sejam fumantes passivos, apenas no Brasil. Impressionante, não é? Vários são os problemas relacionados ao uso do álcool e produtos à base de tabaco. A verdade é que muitas pessoas não entendem que o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco é um problema. O consumo de tabaco e álcool é responsável pela morte e prejuízos maiores do que os de todas as drogas ilegais juntas. Vou repetir: o consumo de tabaco e álcool é responsável pela morte e prejuízos maiores do que os de todas as drogas ilegais juntas. Não estou diminuindo os problemas de drogas ilegais como maconha, cocaína, crack, entre outras. Quero apenas ampliar o entendimento da gravidade dos problemas causados pelas drogas mais aceitas pela sociedade. Isso é importante para fazer uma prevenção efetiva. É bom lembrar que, apesar das bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco serem legalizados, a sua venda é proibida para menores de 18 anos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 243, quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, estará sujeito à pena de detenção de 2 a 4 anos e multa,
seu fato não constitui crime mais grave. As drogas psicoativas agem no sistema nervoso central, em especial no cérebro, no chamado sistema de recompensa cerebral. Depois de comer seu prato favorito, encontrar com a pessoa amada ou ter qualquer prazer, existem partes do seu cérebro que ficam mais ativas e estão por detrás da sua experiência de prazer. Chamamos esse conjunto de partes do cérebro de sistema de recompensa cerebral. A ativação deste sistema resulta, dentre várias coisas, na liberação do neurotransmissor que chamamos de dopamina. A dopamina é enviada e recebida pelos neurônios em certas partes do cérebro que fazem parte do que chamamos de vias dopaminérgicas. A coisa funciona mais ou menos assim. Quando você interage com um estímulo prazeroso, uma parte do seu cérebro chamada de área tegmental ventral, uma das principais produtoras de dopamina no cérebro, produz e libera uma certa quantidade de dopamina. Essa dopamina então chega a outra parte do cérebro chamada de núcleo accumbens e um pouco depois você tem uma experiência de prazer. Para nós, o quão prazerosa é uma experiência depende muito da quantidade de dopamina liberada no cérebro. O uso de drogas como cocaína e heroína leva o cérebro a liberar uma grande quantidade de dopamina. Por isso, há um intenso prazer. Toda vez que sentimos algum tipo de prazer, nosso cérebro cria uma memória específica e associa aquela sensação agradável a uma determinada experiência. A recompensa do prazer estimula então o nosso organismo a buscá-las repetidas vezes. Por exemplo, para quem gosta de bolo, é difícil ficar apenas com uma pequena fatia. Muitas vezes dá vontade de comer o bolo inteiro, não é verdade? A sensação de prazer com essa experiência estimula o organismo a querer repetir a experiência mais e mais. Então, embora o sistema de recompensa esteja por trás das melhores experiências que você já teve, ele também pode levar alguém ao fundo do poço, quando pensamos em coisas como a dependência de drogas. Grande parte da propriedade viciante das drogas está na ativação do sistema dopaminérgico. As causas naturais que normalmente estimulam o sistema de recompensa chegam a aumentar em até 100% a sua atividade. Com substâncias psicoativas, como as drogas, no entanto, essa atividade pode ser 1000 vezes maior. As drogas podem causar diferentes reações, dependendo da quantidade utilizada e das condições físicas e mentais de cada indivíduo. Elas são divididas em 3 categorias quanto aos seus efeitos. As drogas depressoras diminuem a atividade do sistema nervoso central. Alguns exemplos são o álcool, sedativos ou hipnóticos, como barbitúricos e benzodiazepínicos, opioides, como morfina, heroína, codeína, diversas substâncias sintéticas, também os solventes ou inalantes, entre outras. Pessoas sob o efeito dessas substâncias tornam-se sonolentas, lerdas, desatentas e desconcentradas. As drogas estimulantes aceleram o funcionamento do sistema nervoso central, deixando as pessoas mais ligadas, ativas, com aceleração do pensamento, eufóricas e com sono diminuído. Alguns exemplos são as anfetaminas, cocaína, crack, cafeína, nicotina, entre outras. As drogas perturbadoras potencializam sensações e alteram o funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar inclusive alucinações. Alguns exemplos são a maconha, alucinógenos, LSD e êxtase. Se considerarmos o aspecto legal, as drogas são classificadas como lícitas ou ilícitas. As que possuem sua venda permitida por lei são as chamadas drogas lícitas, como por exemplo o cigarro, o álcool e os medicamentos. Já as chamadas drogas ilícitas ou ilegais são aquelas que têm sua venda proibida, como a maconha, o êxtase, a cocaína e o crack. Há também as drogas cuja venda é controlada pelas autoridades públicas, como a morfina e outros medicamentos conhecidos por tarja preta. Deixe suas dúvidas e seus comentários aqui embaixo, no campo de comentários e de dúvidas. Te vejo na próxima aula. Até lá!